Aí o Cruzeiro oscila, a galera do oba-oba vai pra cima, e vai pra cima mesmo, começa a falar um monte de groselha, porque a realidade é que entende pouco de futebol, e fala um monte de coisas que... Porque se você olhar hoje para os técnicos brasileiros, nenhum deles é melhor do que o Fernando Seabra hoje. Nenhum deles. A gente tem aí o que quase ninguém gosta, eu gosto muito, e é o meu preferido entre os técnicos brasileiros, que é o Fernando Diniz. Gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Porém, eu nem sei se já cogitaram ele no Cruzeiro. Eu acreditava que ele seria fatalmente o técnico do Cruzeiro em alguma oportunidade. O Cruzeiro vencendo lá atrás, fazendo um ótimo trabalho, Fernando Seabra. O que se ouvia era de que o Fernando Seabra não saberia lidar com os jogadores renomados que o Cruzeiro acabara de contratar. E com isso, por exemplo, eu vi no último jogo que o Cruzeiro venceu um monte de gente triste. Triste. Porque o Cruzeiro tinha ganhado. E com a vitória, a manutenção do técnico. Porque não teria mais clima, por causa da parada, para ficar cornetando o técnico. O Cruzeiro voltando dessa parada, vocês podem ter certeza, eu já disse aqui, tá lá no meu Instagram, que o Cruzeiro não vai perder 5 partidas daqui até o final do ano. Só que a cada jogo que o Cruzeiro não conseguir performar como o Manchester City do Pep Guardiola, o Fernando Seabra vai ser execrado. O Fernando Seabra vai ser perseguido enquanto ele estiver aqui. Ele vai ser perseguido. Enquanto ele estiver aqui, ele vai ser perseguido. E eu não estou falando de perseguição do outro lado da lagoa. Eu não estou falando de perseguição de rivais. Eu estou falando de perseguição de gente que fala que representa o Cruzeiro. E eu não estou falando de análise e crítica, não. Estou falando de perseguição. Perseguição. Enquanto o Fernando Seabra estiver aqui, ele vai sofrer isso. Todo jogo, o Cruzeiro pode fazer 10 jogos, jogando pra cacete, arregaçando com qualquer adversário. O dia que o Cruzeiro jogar mal, eles vão gofar o microfone todo pra inflar o torcedor a tirar o Fernando Seabra. Sabe por quê? Porque ele não tem grife. O momento que o Fernando Seabra passou, que o Cruzeiro passou de instabilidade nesses 5 jogos sem vitória, nós e todos nós temos uma parcela de culpa. Porque quando a gente vai pressionar e pedir que o treinador coloque o determinado jogador, nem que seja antes do tempo, isso desestabiliza o interno da instituição. Porque o treinador do Cruzeiro hoje sabe que o dono do time é extremamente emocional. E que se em algum momento alguma coisa der errado e a pressão vier, não apenas das arquibancadas, mas também das redes sociais, ele vai cair. Isso é horrível. Trabalhar com medo, isso é horrível. O Seabra tem as sustentações dele que poucos de nós concordamos, quase que ninguém, que são a trinca de ferro. A trinca de ferro que ele sempre utiliza. E beleza. Só que quando nós regredimos um pouquinho no tempo e dá um passo para trás, não significa regresso de vida, porque às vezes um passo para trás é nada mais, nada menos que uma estratégia para pegar impulso, para caminhar para frente. Então, quando nós voltamos um pouquinho no tempo, nós vamos ver um Cruzeiro incisivo, um Cruzeiro extremamente organizado, um Cruzeiro forte, um Cruzeiro que não titubeia, um Cruzeiro que não se entrega e um Cruzeiro que vence. E além de vencer, vence jogando pra cacete, jogando muita bola. Nós vamos perceber que esse time que apresentou aquele futebol, que todos nós ficávamos felizes e satisfeitos, o cabuloso voltou. Esse é o Cruzeiro. Vamos brigar pelo título, que chegou até na 2ª posição na tabela de classificação. Esse time não contava com os nomes de peso que o Cruzeiro tem. E são nomes de peso, tá? São nomes de peso. Cássio, nome de peso. Matheus Henrique, nome de peso. O Wallace, o mais pesado deles no que diz respeito à carreira. Protagonista, nomes de peso. Antes desses caras, eu vou lembrar vocês aqui, porque o torcedor tem memória curta, mas eu não tenho não. Eu esqueço coisas de números.
Essas paradas de números, nomes, eu esqueço. Mas sobre a história do Cabuloso, tanto a antiga quanto a recente, não esqueço. Vocês lembram que muita gente não queria que nem o Cássio estreasse. Porque o Anderson tava muito bem.